Voltando a falar a respeito da guerra e das consequências da guerra na Ucrânia, no dia de hoje, mais um exército de um importante país fez um alerta preocupante para a sua população, depois do alerta de um representante de alto escalão da OTAN, que deixou todo mundo aí com um alerta ligado e muito preocupado, né, quando ele diz que a população tem que já colocar aí a mão na consciência e ver a realidade, que a paz não era garantida para os próximos anos e que era bom a população falar sim abertamente sobre isso, da possibilidade de uma terceira guerra mundial e guardar rádios, que mais que ele pediu? Baterias, água potável, tentar guardar alimento, enfim, deu um depoimento ali bem pesado que deixou muita gente preocupada, né? Um representante do alto escalão da OTAN falando isso. Não é um especialista, não é alguém especulando, alguém que está no meio do negócio ali, do caldeirão fervendo e sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Dito isso, na tarde de hoje, um general britânico advertiu a população que é hora de pensar em restaurar aí os recrutamentos, tá? Por conta, né, da guerra na Ucrânia e ficar de prontidão para uma possível guerra direta com a Rússia. Não foram só os britânicos não, tá? Não foram só os britânicos não. A Alemanha também está nesse mesmo estado de alerta e reparem que a guerra entra agora basicamente aí no seu segundo ano de guerra. Já estamos quase em fevereiro, né? Dia 24, não é isso? De fevereiro. Completa aí 2 anos certinho, né? De guerra na Ucrânia, sem contar a invasão da Crimeia em 2014. Dito isso, a Alemanha também começa a alertar o seu povo e falar com o seu povo abertamente de uma preparação para uma possível guerra direta aí com a Rússia, ou seja, uma possível terceira guerra mundial. Coisa que no primeiro ano de guerra ali entre Ucrânia e Rússia, todo mundo tentou evitar, né, falar sobre isso. Deixa eu só lembrá-los antes da gente prosseguir, por favor, de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito. O like e a inscrição são muito importantes, tá? Para a continuação do nosso trabalho. Voltando aqui ao assunto do vídeo, então, os britânicos, a Alemanha já vem falando abertamente, o próprio representante da OTAN, que aí ele fala para todos os países da OTAN, na verdade, ele fala para o mundo inteiro, né? Ninguém quis falar sobre isso no primeiro ano de guerra, mas agora vai ficando cada vez mais clara a situação e temos que falar sobre isso, né? Tá vindo um meteoro na Terra, é melhor avisar todo mundo do que ficar quieto, todo mundo morrer sem nem saber, né? Mais ou menos essa a levada aí da coisa, mais ou menos essa linha do raciocínio. Então ele fala, temos que falar sobre isso. A paz não é garantida. Guardem isso. Aí faz aquele alerta que ficou todo mundo em choque. E agora, esse então, vice-comandante das forças da OTAN, tá? Na Europa, o Richard Sheriff, referindo-se ao aviso do comandante do exército britânico, né? Expressado no dia anterior. Ele diz que é hora de pensar em restaurar o recrutamento na Grã-Bretanha para o exército, preste atenção, em caso de uma guerra direta com a Rússia. Vejam a que nível que está a situação, tá? Tem gente brincando, achando que está longe. Não, imagina, nunca. Até 3 anos atrás era impossível imaginar, né? Nem filme, nem videogame, nem nada, né? Uma terceira guerra mundial, né? Isso é triste, na verdade, viu? Isso não é algo legal, não é algo que ninguém, acho que ninguém, nenhum lado, não há politicagem, não há nada que se alegre com isso, pelo amor de Deus, né? Não é possível, né? Bom, se bem que também que eu não duvido de nada, né? Falando em política, tem uns doidos aí que, enfim. O James Patrick disse que as forças terrestres britânicas são muito pequenas em caso de uma guerra com a Rússia e aumentar os seus números atuais dos 74 mil, né, para cerca de 120 mil ainda não é o suficiente, embora ele não tenha falado sobre a restauração, aí a volta do recrutamento. Reparem que todo mundo aí começa a falar em recrutamento, né? Ele pediu a introdução então do treinamento militar dos cidadãos comuns, ou seja, devagarinho preparando a população europeia para uma possível, Deus queira que não, mas uma iminente guerra, uma guerra global, né? Uma guerra na Europa seria uma guerra global, na Europa, aliás, a guerra já está na Europa, né? Mas envolvendo toda a OTAN contra a Rússia vira uma guerra global, né? Então eles estão preparando aí os seus povos, perdão. A Alemanha também está nessa aí, volta aí
produzir a todo vapor, investir a todo vapor no exército alemão, né? E diversos países alertando, então, os seus povos aí a se manterem treinados, preparados, né? Ele acrescentou ainda que, como mostra a guerra na Ucrânia, né? Civis treinado tem se tornado um ativo fundamental, ou seja, ter civis que sabem mais ou menos ali como a coisa anda é fundamental para um país, no caso de uma guerra. Imaginem os britânicos ouvindo isso, o povo europeu em geral, né? Que é cravado na memória deles, tá? A respeito da Segunda Guerra Mundial, cravado mesmo. Eles sentem de verdade, tanto que eu sempre quis ir em Auschwitz, que é Polônia, todo mundo se lembra o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, e sempre pedalou, me deu chapéu, me deu balão, nunca me levou lá. Não, tal dia, tal fim de semana, tá nevando, tá muito frio amanhã, não sei, nunca me levou lá. E sempre que eu converso com o pessoal de lá, eles falam que é muito ruim para eles a memória, a energia, não é algo que eu vou lá visitar, é turístico, não é, para eles é vivo na carne, na família, no parentesco, nos antepassados deles. Então nunca consegui ficar 4, 5 horas de Varsóvia, se eu não me engano. Se ela não me enganou também, né? Se ela não me enganou para não ir, de repente é perto, ela me enganou, mas ela disse que, brincadeira essa parte, que é um pouco longe pra gente ir, e nunca me levou. Em 6 anos lá em Varsóvia, nunca me levou em Auschwitz. Eu queria ir, queria ver como é que é o lugar, queria ver a energia, enfim, a história, né? Triste, mas é a história. Nunca me levou. Então, para que eu tô falando disso? Para vocês verem como esse povo, o povo europeu é enraizado, o como é importante para eles, né? E triste ao mesmo tempo, esse lance de guerra, tá? Então tá aí, os países se preparando, tá? Aliás, os países preparando a população. Os países começam a falar abertamente em deixar os civis treinados para uma possível guerra contra a Rússia. Coisa que até um ano atrás ninguém falava, agora estão falando. E cada vez mais países vão falar abertamente sobre isso, tá? A Alemanha, os britânicos estão falando sobre isso, a OTAN já falou sobre isso, daqui a pouco começa toda a Europa a se preparar, a treinar civis, porque realmente a coisa não tá para brincadeira não, tá? Torcer para que o pior não aconteça. Seja lá o que for que aconteça, estaremos sempre aqui na medida do possível, né? Trazendo aí o que acontece de mais importante na guerra da Ucrânia. Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final. Confirme o like, a inscrição nesse canal. Tamo junto, valeu!